Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo hoje as informações sobre a crise orçamentária que atinge os 17 institutos de pesquisa ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Você vai ver neste programa que alguns dos institutos já estão com orçamento zerado neste mês de setembro e que a maioria deles estará na mesma situação antes do ano acabar. Saiba tudo numa entrevista com a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Francilene Garcia. Você também vai ter informações sobre a reunião preparatória para a COP30, que foi realizada na semana passada no Pará. O INPE participou ativamente dos trabalhos que foram responsáveis por montar uma carta que será analisada durante o evento internacional. Antes, a gente parte para um giro de notícias, começando com a manifestação de apoio da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras ao IAE. Veja. O presidente da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras, Júlio Sidara, e os dois vices da entidade, Jadir Nogueira e Danilo Miranda, estiveram no IAE no último dia 22 para um encontro com o tenente brigadeiro Ricardo Augusto Fonseca Neubert. A reunião acontece em um cenário complicado depois do anúncio do cancelamento de um dos projetos de foguete que estava em andamento no Brasil, no caso, o VLPP, Veículo Lançador de Pequeno Porte, que estava sendo desenvolvido pela ACAER. A ACAER não faz parte da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileira, mas os 3 outros projetos em andamento estão sob responsabilidade de empresas associadas. São eles o Micro Lançador Brasileiro, o MLBR, o outro VLPP que está a cargo da empresa Senic, o veículo Rato, que pretende desenvolver um acelerador para o hipersônico 14X, e o veículo lançador de microsatélite, o VLMAT, que nós já falamos aqui no nosso programa. A divulgação oficial não incluiu qualquer informação sobre quais ações serão feitas pela AIAB para estimular ou ajudar o IAE a desenvolver os projetos. Na prática, todos os projetos em andamento já têm envolvimento das empresas associadas. Na semana passada, o Brasil Consciência trouxe uma análise crítica sobre todos os projetos de veículo lançador brasileiro e vale a pena conferir o outro lado da história. Agora vai, né? Bom, a gente continua falando sobre o desenvolvimento dos veículos lançadores brasileiros, os projetos, os vários projetos que a gente tem nessa área. A gente fala mais especificamente agora sobre o desenvolvimento do motor L25, o motor a propelente líquido que é projetado, está sendo projetado para substituir o motor S44 no VLM. Para você que não acompanha o nosso programa, que não acompanha o Programa Espacial Brasileiro, a gente explica rapidamente. O VLM, o Veículo Lançador de Microsatélite, o maior projeto de foguete oficialmente em andamento no Brasil, é composto por 3 estágios. Os 2 primeiros têm como base um motor S50 que está a cargo da Avibras. A gente mostrou há 2 semanas, inclusive, que tem um motor S50 lá preso dentro da fábrica. Se você quiser conferir, assista o nosso programa. Muito bem, o terceiro estágio do VLM é um motor S44 no projeto atual, mas o VLM ainda nem sequer está pronto e a aeronáutica já está projetando um novo terceiro estágio, que seria então esse motor a propelente líquido, o L25. Segundo a proposta, o IAE deve desenvolver um protótipo desse motor a propelente líquido e movido a etanol, inclusive, até o ano de 2030. Nós fizemos uma série de perguntas para o IAE e para a aeronáutica sobre esse desenvolvimento. Não vamos ficar aqui lendo para vocês, porque a resposta não veio pergunta a pergunta. A aeronáutica emitiu uma nota dizendo o seguinte: a Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, informa que foram realizados ensaios nos primeiros modelos de desenvolvimento da câmara de empuxo e de uma das bombas de propelente.
O MFPL, o L25, possui diversos subsistemas em diferentes estágios de desenvolvimento no momento, segundo a nota. A nota ressalta ainda que a complexidade do projeto e as restrições de determinados produtos e soluções da indústria nacional implicam na necessidade de desenvolvimento de processos de manufatura de componentes, por exemplo. Sempre que possível, ainda segundo a nota, o projeto vai priorizar o emprego de componentes nacionais ou de processos desenvolvidos no Brasil. Ainda segundo a nota, o projeto L75 concluiu a fase 1, deixando como legado lições aprendidas e infraestrutura de ensaios, minimizando a necessidade de investimentos para o projeto atual. Na atual fase do projeto, que contempla os ensaios funcionais de um modelo de engenharia, já foram destinados recursos da ordem de 25 milhões, segundo a nota da Aeronáutica. Para as próximas fases do projeto, há um planejamento financeiro a ser realizado. Finalmente, a nota da FAB diz que, considerando que o MFPL L25 é um motor de último estágio, a possibilidade de qualquer ensaio em ambiente relevante pode ser considerada no futuro. Muito bem, vocês acabaram de ter uma demonstração de como é o trabalho jornalístico na apuração de informações do Programa Espacial Brasileiro no que diz respeito ao lado militar do programa. A gente pergunta, eles respondem aquilo que querem. A gente continua falando do DCTA, mas agora a gente vai fazer referência a um dos nossos espectadores, o Paulo Argondizo Schmidt, espero estar pronunciando corretamente o nome dele, comentou em um dos nossos últimos vídeos, o vídeo em que nós falamos sobre o Laboratório Brasileiro de Terras Raras, o primeiro do país a fazer o processamento de terras raras. Naquele vídeo, nós mostramos que há no DCTA um laboratório de titânio que foi pioneiro no Brasil no desenvolvimento de tecnologias com o titânio. E o Paulo respondeu no nosso vídeo que o grande responsável pela obtenção e elaboração da esponja de titânio no laboratório do DCTA foi o major engenheiro Carlo Schmidt Hoover. Eles têm aí o mesmo sobrenome, talvez sejam parentes, e é verdade, o Paulo está certo. A gente aproveita esse momento para lembrar então do engenheiro metalúrgico Carlo Firmo Schmidt Hoover, que morreu em 2017. Ele foi major do Exército Brasileiro e pesquisador do IAE por 29 anos. Em 69, ele assumiu a chefia do projeto Titânio na divisão de materiais do IAE, o laboratório que nós mostramos, quando então desenvolveu com sua equipe a tecnologia para a obtenção de titânio metálico, até hoje a única experiência de sucesso na produção de titânio metálico em escala piloto na América Latina. A patente da tecnologia possibilitou ao DCTA a conquista pela primeira vez do prêmio Governador do Estado de Invento. A tecnologia de produção de titânio metálico desenvolvida pelo Major Hoover no IAE foi repassada sem custos para a Companhia Vale do Rio Doce, que produziu cerca de 30 toneladas de esponja de titânio entre 1988 e 1991. O titânio é um material estratégico para o setor aeroespacial devido principalmente à sua elevada relação resistência mecânica e peso, e somente é produzido pelas grandes potências mundiais. Em 2020, o município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde o engenheiro nasceu, homenageou Carlos Schmidt Hoover, dando o nome dele a uma das ruas da cidade. Os detalhes sobre a participação histórica do IAE no desenvolvimento da tecnologia do titânio estão descritos no livro Titânio no Brasil, do tecnologista da Divisão de Materiais, Vinícius André Rodrigues Henriques. Muito bem, obrigado aí ao nosso espectador por esse registro. A gente traz aqui a história do desenvolvedor. É sempre importante para o Brasil Consciência destacar o trabalho do servidor público, ainda mais esses servidores que tiveram aí grande participação no desenvolvimento de tecnologias nacionais, infelizmente, tecnologias que não foram levadas
muito adiante. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você confere como foi a reunião preparatória para a COP30 realizada na semana passada. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a reunião preparatória para a COP30, que foi realizada na semana passada no Pará. Representantes de diversas entidades de pesquisa do país, entre elas do INPE, participaram do encontro para formular propostas de preservação para a Amazônia que serão discutidas durante a COP30. Acompanhe como foi o evento. O meu papel como Comitê Especial das Mulheres é colocar a questão das mulheres na centralidade da discussão da justiça climática. Eu estou usando a minha voz para ser a voz das mulheres, das comunidades, das mulheres ribeirinhas, das pescadoras, das marisqueiras, enfim, das mulheres que sofrem na pele a questão das mudanças climáticas. Então, essa reunião desses 2 dias foi fabulosa, porque juntou essa inteligência da Amazônia, a ciência, os técnicos, as grandes instituições, e essas propostas todas já apresentam soluções na Amazônia, pensadas na Amazônia, desenvolvidas na Amazônia, e essas soluções para os 30 grandes temas que nós escolhemos como os temas da agenda de ação da COP30. Nós temos aqui institutos muito reconhecidos pelo mundo inteiro, pela sua consistência, pela sua capacidade produtiva, como é o caso do INPA, como é o caso do próprio INPE, que tem a sua unidade aqui também. E são fora as universidades e CTs que dialogam com esse desafio da região amazônica, desse bioma que é o mais potente do Brasil e dos maiores do planeta. Dia do encontro da comunidade científica da Amazônia com a presidência da COP, marcado pela entrega do documento, que é uma síntese das contribuições dessas organizações científicas para a agenda de ação proposta pela presidência da COP e também as contribuições para os compromissos nacionalmente determinados do Brasil. Poderia destacar vamos dizer, uma contribuição importante do INPA para essa agenda da política climática brasileira. Passa, por exemplo, com as tecnologias para a recuperação de áreas degradadas e da restauração ecológica. Nós temos projetos e conhecimento acumulado sobre a silvicultura de espécies nativas, o que é essencial para nós pensarmos na recuperação e restauração ecológica. Calma, respira, porque eu estou travando. Respira, peraí. Muito bem, vamos em conexão direta com o INPE do Pará para falar com a coordenadora da unidade local, doutora Alessandra Rodrigues Gomes, que esteve no evento e que vai trazer para a gente as informações. Doutora Alessandra, obrigado por aceitar o nosso convite. Explica para a gente como é que foi, quais foram as principais propostas que vocês tiraram desse evento. Ok, obrigada pelo convite, digo eu. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu do Conselhão, né, do Conselho da Presidência da República e junto com a presidência da COP. Então, ao Conselhão coube a missão de reunir as instituições de ciência e tecnologia da Amazônia, ou que também atuam na Amazônia, como é o caso do INPE, e trabalhar numa carta para ser entregue para a presidência da COP30, que vai ser realizada em Belém. Então, as instituições, várias instituições, já haviam se reunido, é um trabalho que estava vindo há mais de um mês, praticamente uns 2, 3 meses. O Conselhão já tinha iniciado, baseado nos 30 objetivos da COP, mas são 6 eixos, então, a partir de 6 eixos e 30 objetivos, cada instituição tinha que traçar
basicamente quais eram as necessidades de infraestrutura para melhorar a questão de ciência e tecnologia e de redes entre as instituições da Amazônia. Bem, isso foi feito, foi um trabalho feito ao longo de 2, 3 meses. Surgiram alguns textos iniciais e essa carta foi montada com base nisso. O conselhão foi responsável em fazer essa junção, elaborou um formulário online, as instituições responderam, foi feito toda uma parte de tabulação disso tudo. E aí se consolidou no evento em Manaus. Então, em Manaus, na UFAM, nós fizemos o quê? As instituições, quem pôde ir foi, e já consolidada mais ou menos uma parte das instituições, a sociedade civil entrou na discussão. E aí, no primeiro dia, foram definidos eixos, com base em cada eixo, nos 6 eixos da COP, foram definidas instituições e sociedade civil que trabalhariam em conjunto para incrementar a carta que já tinha sido bolada ou elaborada pelas instituições ao longo desses 3 meses. Então, foi um dia intenso de trabalho, muita discussão, muitas questões relacionadas à infraestrutura, muitas questões relacionadas a acesso de dados, à política pública. Então, cada eixo tinha a sua missão, né? E, ao final, essa carta foi redigida, foi montada, né, apresentada no final do dia, que seria, então, anunciada pelo embaixador da COP30 no Brasil, né, Eduardo Lago, e aí havia também toda a sociedade civil, alguns representantes de instituições sociais, né? Então, e aí com a presença da Janja, né, da primeira-dama, essa carta foi divulgada amplamente, dizendo quais eram os anseios de ICTs e sociedade civil para com a COP, ou seja, o que a gente espera do movimento que tem causado. Com a COP, a gente está fazendo muita interação, nós estamos interagindo muito, então, o que a gente quer é que isso não se perca depois da COP terminada, que isso não vire nada. Então, a ideia é que isso aconteça, essas interações aconteçam, e a gente tem um registro disso para, no futuro, continuar fazendo essas interações e melhorar essa rede entre as instituições de pesquisa que atuam na Amazônia. Doutora Alessandra está com uma agenda apertadíssima, mas cedeu esse espaço para a gente, então a gente vai fazer só mais uma perguntinha. Doutora, e quais foram as contribuições do INPE para essa carta? E a gente imagina, a senhora está falando aí pelo número de eventos, como é que está a participação do Instituto nessa preparação para a COP30? Tá, vamos lá. Dentro da dinâmica dessa carta, vamos falar um pouquinho sobre esses objetivos. O INPE participa em vários objetivos. Dos 6 eixos, só tem um que a gente não participa diretamente, que eu acho que é de transição energética, né? Que não tem muito a ver com a área espacial onde o INPE atua. Todos os outros eixos são eixos que o INPE tem algum tipo de informação a oferecer, algum tipo de pesquisa a apresentar. E o que eu percebi, né? Essa resposta toda do INPE foi muito trabalhada. Não fui só eu que fui lá e apresentei uma resposta. Isso foi trabalhada com o diretor e com outros pesquisadores do INPE. Então, quando eu recebi a missão de trabalhar esses objetivos, a primeira pessoa que eu fui falar foi com o diretor para saber se estava tudo alinhado dentro do nosso escopo de trabalho também, e pedir a ajuda de alguns colegas, porque são da área, né, já tem uma atuação na COP30, então eu achei que eu precisaria de uma oxigenação na minha informação, né? Então, dessa parte, o INPE tem muito a contribuir com o Hub. O INPE é transversal em todos os eixos. Nós fornecemos dados espaciais que podem auxiliar monitoramento de oceanos, que é um eixo, monitoramento de floresta, que é outro eixo, monitoramento de área urbana, de resíduos, a gente pode auxiliar. Então, os dados do INPE podem auxiliar vários eixos. Então, a proposta do INPE não é uma proposta, porque ele se junta à carta, mas a ideia é que o INPE utilizasse esses dados que já produz para fomentar um hub entre as instituições, permitindo que todo mundo tivesse acesso à informação, sem ter que gerar informação nova, que é um problema muito grave entre as instituições. A gente tem muita duplicidade, né, de dados.
Então, eu acho que esse foi o grande aporte do INPE, nos eixos que a gente trabalhou, de monitoramento de floresta, de oceano, de cidades, né? E também vem a parte a expertise do INPE, a experiência do INPE, mais do que expertise, a experiência do INPE, na parte de política pública e de publicação de dados livres, gratuitos, soberanos. Eu acho que isso também foi uma coisa bastante interessante, porque tem se falado muito em soberania, quando o INPE já fala isso há muito tempo. Né? Então, nós temos um satélite, nós geramos os dados, disponibilizamos os dados gratuitos, abertos à sociedade. Isso também cai como uma luva para o que as instituições precisam. Então, eu acho que esse foi um ponto importante. E a última pergunta eu esqueci, você pode repetir, por favor? Sobre a preparação para o evento, né? A preparação para a COP, ela está assim, a todo vapor. Vai ter COP, será em Belém, será na Amazônia. Temos problemas, mas ao INPE vai caber o seguinte: nós somos parceiros, nós somos vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, então nós estamos juntos com o Museu Guild, Museu Paraense Emílio Guild, trabalhando na construção da agenda da Casa da Ciência. Então, eu tenho a missão, juntamente com pesquisadores do museu, a Roseni, que é a chefe de gabinete, e a Marlúcia, que é uma pesquisadora do museu, nós temos trabalhado em como elaborar uma agenda, uma programação dessa Casa da Ciência, em conjunto com o Ministério. Então, o Ministério resolveu criar essa Casa da Ciência durante a COP, de 10 a 21 de novembro, e pediu apoio ao museu. E o INPE entra junto com o museu, para apoiar. Então, nós estamos apoiando o museu nessa iniciativa. Né? Eu acho que tem dado bastante certo. Muita interação, muito prazo, muita entrega, muitas entregas no sentido de dados, de informação, e muitas conexões para definir quem são as pessoas que vão palestrar, quem vai dar as aulas, quem vai ministrar as aulas magna, quem vai fazer parte de uma mesa redonda. Então, isso é um trabalho bastante cansativo, tendo em vista o tamanho do Ministério, e eu não estou falando só de INPE nem de museu, eu estou falando de Ministério. Então, é um Ministério inteiro trabalhando e a gente tendo que fazer muita articulação. Tem sido trabalhos, dias intensos, tem sido um trabalho bastante legal para fazer, bastante interessante. Eu acho que no final a gente vai ter uma agenda muito competitiva, né, porque todo mundo quer fazer uns side eventos, os eventos paralelos, né, da COP, e vai ficar dentro do Museu Guild, que já é por si só um local que a gente tem que visitar quando vem a Belém, né, porque é o Parque Zoobotânico no centro da cidade. Então eu acho que vai ter um apelo muito interessante, a Casa da Ciência, de 10 a 21 de novembro. Quando que vocês devem divulgar a programação final, fechar esse trabalho? Eu acredito que, então, não é responsabilidade muito do INPE de divulgar, mas quem deve divulgar isso é o Ministério. Nesse momento, eles estão fechando a programação porque depende de convidar as pessoas e verificar quem vai aceitar, quem vai poder estar aqui, né? Então, estamos seguindo nessa linha de verificar presenças primeiro, mas quem deve divulgar essa agenda é a secretaria, a CEP, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu não vou saber, talvez, a sigla inteira, Secretaria Especial de Políticas Públicas e Estratégicas, alguma coisa assim. Né? Então, eles vão divulgar essa data dessa agenda da Casa da Ciência. Tá certíssimo. Olha, eu quero agradecer demais a participação da doutora Alessandra Gomes aqui no nosso programa e a gente deseja sucesso aí nos preparativos e tendo novidade, entre em contato com a gente que a gente divulga por aqui, tá joia? Tá bom, muito obrigada. E por falar em Amazônia e combate ao desmatamento, o INPE apresentou no último mês um balanço das ocorrências de desmatamento registradas pelo sistema DETER. Houve queda significativa em várias regiões do país. Acompanhe. Bem, o INPE mantém 2 sistemas de monitoramento, acho que todo mundo já sabe disso, mas é sempre bom a gente lembrar. Um sistema que é o PRODES, que é aquele sistema anual que produz o dado oficial do desmatamento, exatamente quantos quilômetros quadrados a gente perdeu em cada um dos biomas. A gente está acompanhando isso já desde 1988 para a Amazônia,
mais recentemente para os outros biomas. Agora, temos um segundo sistema implementado, que é o DT. O DT é aquele sistema de alerta rápido, é o sistema que todo dia o Jair recebe lá no escritório para poder o pessoal do IBAMA se direcionar para o campo, fazer as fiscalizações, as secretarias de meio ambiente também ter acesso a essa informação de onde está ocorrendo aquele desmatamento, né? E o DT, ele tem uma característica específica que é, além de identificar as áreas com desmatamento, né, o DT identifica também as áreas onde estão havendo processos de degradação. Então, tem duas coleções de alertas, os alertas de desmatamento e os alertas de degradação. E dentro dos alertas de desmatamento, né, existem aqueles alertas que são por corte raso, o clássico, onde você tem a completa retirada de vegetação de maneira muito rápida, e os alertas que a gente chama de degradação progressiva, que são principalmente causados pelos incêndios recorrentes sobre a floresta, áreas degradadas, que são incendiadas várias vezes. Aí, nesse processo de muitos incêndios, existe um colapso da vegetação e ela entra, então, como um alerta de desmatamento. Bom, vou começar pelos alertas do Bioma Amazônia. O Bioma Amazônia, nesse ano que finalizou dia 31 de julho, nós totalizamos 4.495 km², o que, quando a gente compara o valor absoluto com o ano passado, representou um aumento de 4%. Contudo, eu queria chamar a atenção aqui, as barras em vermelho ali dentro, são as áreas com desmatamento por degradação progressiva, desmatamento causado por aqueles incêndios florestais constantes. No último ciclo, nós tivemos muitos incêndios. Ano passado, vamos lembrar da emergência climática que foi os incêndios nos biomas da Amazônia e Pantanal. Isso fez com que esse tipo de desmatamento, especificamente, houvesse um aumento muito grande. Quando a gente olha para o desmatamento por corte raso ou mineração, se a gente olhasse só para esses dois, a gente teria uma queda de 8%, ou seja, o desmatamento que vem sendo controlado, vem sendo combatido, mas aquele desmatamento ilegal que tem uma causa rápida, ele houve uma queda. Já esse desmatamento que ocorreu por incêndio florestal, por colapso daquela vegetação, ele aumentou bastante. No último ano nós temos tido 5% da área total desmatada foi por incêndios florestais, e já em 2025 isso pulou para 15%, quer dizer, um aumento muito forte desse tipo de ocorrência. A gente vai entrar agora na série histórica para cada um dos estados, por exemplo, um dos principais estados, para a gente acompanhar o que está acontecendo. O Pará, ele teve um desmatamento ano passado de 1.325 km², o que representou 29,5% de todo o desmatamento da Amazônia. Uma queda desse tipo foi uma queda de 21% com relação ao ano anterior, e nos últimos slides à direita, na última figura à direita, a gente percebe como é que foi a distribuição em termos do que foi desmatamento a corte raso, desmatamento por degradação progressiva. O aumento no Pará foi muito pequeno, essa região passou de 4% para 5%. Para Rondônia, a gente teve uma queda de 35%. Rondônia teve um desmatamento total de 194 km², o que foi cerca de 4,3% do total do desmatamento da Amazônia. E no gráfico a gente percebe também a contribuição em Rondônia é muito pequena, cerca de 4% esse desmatamento por degradação, por incêndios. Já em Mato Grosso, a gente teve uma alta bastante significativa de 74%. Mato Grosso teve um desmatamento total de 1.636 km², cerca de 36,4% de todo o desmatamento da Amazônia, e é o estado onde teve a maior ocorrência dessas áreas de degradação, dessas áreas de colapso da floresta. Você vê que a gente teve uma área total de 36% do desmatamento do Mato Grosso, foi devido a esse colapso florestal. Isso foi muito maior do que no ano anterior. No ano anterior tinha sido 9%, passou para 36% esse ano no estado do Mato Grosso. No Amazonas, a gente também teve uma alta bem suave de 3%, uma área total de 814 km², que representou 18,1% do desmatamento da Amazônia. No Amazonas também, essas áreas desses grandes incêndios florestais tiveram uma pequena participação. No ano passado, ele até caiu, era 4%, caiu para 2% esse ano. Para o Acre, a gente teve um desmatamento de 238 km²,
né, isso representou um aumento de 12,3% na área do Acre. O Acre, basicamente, só tem esses, a maior parte do desmatamento, 94% se dá por esse desmatamento a corte raso e só 6% com áreas de degradação. E em Roraima, nós tivemos um desmatamento de 206 km², o que representou uma queda de 23,7%, foi 4,6% do total da Amazônia, e em Roraima, esse ano, nós tivemos apenas desmatamento do tipo corte raso. Vamos agora passar para os dados do Cerrado. No Cerrado, a gente teve uma queda de 20,8% do desmatamento. O ano passado foi 7.014 km², esse ano 5.555. Lembrando que para o Cerrado são medidos apenas os dados de desmatamento de corte raso. No Cerrado a gente ainda não tem um desmatamento, a degradação medida, a gente está trabalhando para desenvolver tecnologia para isso. É um desafio muito grande. O Cerrado, assim como o Caatinga, é uma informação aberta, é uma informação que para você identificar processos de degradação por sensoriamento remoto é um grande desafio técnico que a gente está trabalhando para resolver. Mas por hora estamos só desmatamento a corte raso. Entrando com os dados por estados, o Maranhão teve uma queda de 34%, era 1.897, caiu para 1.251, 22,5% do desmatamento de todo o Cerrado ocorreu na área do Maranhão. O Tocantins houve uma queda de 29%, foram 1.237 km², representou 22,3% do total do desmatamento do Cerrado brasileiro. A Bahia contribuiu com 13,2%, com uma área desmatada de 732 km², isso representou uma queda de 7%. É importante de ressaltar que essa queda pode ser, ela é absolutamente, em termos do valor absoluto, é menor que outros estados, mas vamos lembrar que ano passado a Bahia já vinha de uma grande queda, uma queda de quase 50% no anterior, então é óbvio que quanto maior essas quedas, mais difícil cada vez mais você continuar com esse processo de queda. Acho que acabou por aqui. Passa o próximo para mim, que não está indo aquele passarinho. O Mato Grosso, nós tivemos uma queda de 19% na área de Cerrado. Vou lembrar que Mato Grosso ele tem áreas florestais e tem áreas que estão dentro do bioma Amazônia, e tem áreas de formações de Cerrado, que estão no bioma Cerrado. Então, aqui a gente está falando dessa área do Cerrado. Dentro do Cerrado, então, o ano passado foi 492, esse ano caiu para 400 quilômetros, isso é cerca de 7,2% do desmatamento no Cerrado. Minas Gerais contribuiu com 5,1%, foram 284 km² desmatados, representando uma queda de 34% em relação ao ano anterior. O Piauí, agora mudando um pouco os processos de queda, o Piauí foi o único dos grandes estados que apresentou um processo de alta significativo. O Piauí, no ano passado, tinha tido 876 km² desmatados. Esse ano foram 1.163 km desmatados, o que representa 33% de aumento com relação ao ano passado. E essa área total de 1.163 representa 22,3% de todo o desmatamento do Cerrado brasileiro. E, finalmente, vamos falar do bioma Pantanal. O bioma Pantanal é a primeira vez que a gente tem 2 ciclos completos para poder fazer essa comparação de um ciclo com o outro. Com essa comparação, agora a gente teve uma queda de 72% em relação ao ano anterior, no que diz respeito à supressão. A gente percebe que todos os meses ao longo desse último ano foram bem menores do que nos meses do ano anterior. E na área dos incêndios florestais, a gente teve uma queda de 9% com relação ao ano anterior. Foram 17.600 km² no ano anterior, esse ano 16.125 km². Por hora é só isso que a gente tem e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com as informações sobre o problema orçamentário nos institutos de pesquisa do MCTI. Um instante só, não sai daí.
Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora sobre um assunto não muito agradável para aqueles que defendem e acreditam na ciência brasileira. Durante o atual governo, as instituições de pesquisas ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia estão sofrendo com problemas de orçamento. Os cortes têm atingido a lei orçamentária anual e causando dificuldades aos institutos que se tornaram gritantes nesse ano de 2025. E por conta disso, algumas das principais entidades representativas da ciência no Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e a Associação Brasileira de Ciência também acabaram de se manifestar, fizeram um levantamento sobre a situação dos institutos. Eu vou mostrar um trechinho do documento produzido pelas entidades e mostra aqui no quarto parágrafo, que com base nos levantamentos mais recentes, os prazos de esgotamento dos recursos dessas instituições variam entre agosto e novembro desse ano. Ou seja, neste momento, no finalzinho de agosto, já tem instituição de pesquisa ligada ao MCTI sem recurso. E aí a lista detalha, né, eles fizeram um detalhamento de quais são essas entidades. Neste mês de agosto de 25, o MAST e o INPA já estão ficando com caixa zero. Para setembro, nós temos nada mais, nada menos do que o CBPF, o INSA, o CTI, o CETEM, o CEMADEM, o ON, o MPEG, o IBIC e o IMA. Para outubro, o LNA e para novembro, o CETENE. Essas são as informações. A gente está colocando na tela aí para vocês a relação e eu chamo a atenção para a nossa base do SINDICT, a inclusão de 2 institutos nessa relação da nossa base, o INPE e o CEMADEM. Para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber no nosso programa a nova presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Francilene Garcia, que tem mais detalhes. Francilene, o que aconteceu com os institutos de pesquisa, com a comunidade científica, para que as duas entidades se reunissem e decidissem fazer essa manifestação? Pois não, Edmond, e a todos os ouvintes. Bom, é importante esclarecer que desde a retomada do FNDCT sem contingenciamentos, né, desde 2022, mesmo com os recursos que passaram a irrigar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso país, houve, de maneira presente e repetitiva desde 2003, uma redução no âmbito da Lei Orçamentária Anual nos recursos discricionários do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esses recursos discricionários, é bom explicar a todos e todas, são importantes para custear a manutenção básica dessas unidades de pesquisa, dessas 17 unidades de pesquisas do MCTI. Isso implica, obviamente, na fonte principal de recursos para bancar as contas das concessionárias de água, energia, a contratação dos serviços terceirizados, as aquisições de insumos e, obviamente, aquilo que é fundamental para uma infraestrutura de pesquisa importante, que é a sua manutenção, a manutenção dos equipamentos. A redução desses recursos discricionários em lei orçamentária causou um repasse menor a estas unidades de pesquisa do que o necessário, o que fez com que cheguemos agora em agosto de 2025, de fato, com uma situação caótica. De maneira que a Academia Brasileira de Ciências e a SBPC, aqui falando pela SBPC, ela fez uma escuta junto às unidades de pesquisa e traz a situação à tona. Então, nós estamos aqui, de fato, pleiteando um apoio ao MCTI, na medida que ele possa receber recursos suplementários orçamentários, ainda em 2025, para atuar de maneira decisiva nessas emergências que, neste momento, as unidades de pesquisa se encontram. A doutora Francilene estava me falando aqui em off, antes da gente começar a gravar,
que tem áreas do CBPF no Rio de Janeiro que estão sendo fechadas para economizar luz e tudo mais. As associações, tanto vocês quanto a Associação Brasileira de Ciências, já fizeram alguma interlocução com o Ministério ou com algum representante do governo na tentativa de mitigar isso aí? Com certeza, Edmond. Nós tivemos, por ocasião da reunião anual da SBPC em Recife, uma agenda importante com a ministra Luciana Santos, onde nós apresentamos a ela um conjunto de temas, de pautas importantes para a comunidade científica, dentre as quais essa do problema orçamentário que enfrenta as unidades de pesquisa daquele ministério. E estamos, nesse momento, também buscando uma audiência conjunta SBPC-ABC com o ministro da Fazenda, ministro Haddad, exatamente para chamar a atenção também em relação a algumas dessas pautas, inclusive essa das unidades de pesquisa. Eu acho que é muito importante aproveitar o momento para explicar que o FNDCT ele não pode se transformar na única fonte de recurso viável para financiar todas as demandas da ciência brasileira. O FNDCT, inclusive, tem um plano de investimento que é aprovado pelo seu conselho diretor, que está ali alinhado a 12 programas orientados à missão, bastante alinhado com a NIB, né, com a nova política industrial brasileira, e que tem, obviamente, agendas estratégicas tanto para as instituições de pesquisa como para o setor empresarial que está buscando se tornar mais competitivo pela via da inovação. Mas existem algumas agendas que precisam ser mantidas, como acontece inclusive no caso das universidades, como é o caso das unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI, que não necessariamente são para ser remuneradas pelo fundo. E até podemos dizer que o Ministério fez um esforço ao lançar, de maneira inclusive inédita, uma agenda de fomento a projetos de pesquisa das unidades de pesquisa via FNDCT. É claro que isso interessa, é importante, porque elas estão integradas de alguma forma às agendas dos 12 programas orientados à missão, mas existe uma infraestrutura básica que precisa ser mantida. E essa infraestrutura, ela depende necessariamente de recursos discricionários em lei orçamentária, tá? Então é importante que isso seja repetido. Então, sim, nós estamos buscando. E é importante dizer que essa agenda, ela não é só para 2025, para resolver o problema urgencial, emergencial. Ela também olha para a LOA de 2026, que vai ser entregue nos próximos dias, né, até o final deste mês presente, para avaliação do Congresso Nacional. Então, que os congressistas também possam estar cientes, né, sobretudo a relatoria da lei orçamentária para 2026, de que é preciso resolver esse problema. E veja, eu vou citar mais um elemento: nós não estamos falando em recursos demasiados, nós estamos falando em um acréscimo de 150 milhões de reais para 2026, algo significativamente pequeno, considerando o orçamento, por exemplo, do próprio MCTI. Então, é preciso que os congressistas que vão avaliar a próxima lei orçamentária, as agendas de outros ministérios da esplanada, como é o caso da Fazenda, da Casa Civil, do Planejamento, estejam sintonizados com a necessidade de se enfrentar este problema. Tá certo. Deixa eu ver se eu entendi o que a doutora Francilene está falando. Quer dizer, pelo que eu entendi, as pessoas não podem confundir orçamento com o FNDCT. O FNDCT é um recurso para fomento, para investir em projetos, em desenvolvimento, em inovação, e ele não serve para pagar custeio, não pode ser usado, como costumam dizer, é uma verba carimbada ou algo assim. O FNDCT não serve a esse propósito. Além disso, a relação que a gente está trazendo de volta para vocês aqui na tela são 17 institutos, né, 17 institutos de pesquisa ligados ao MCTI, e eles somam anualmente 308
milhões de reais, 308,2 somaram na lei orçamentária, na UPLOA, que vai ser enviada agora para 2026, 308 milhões. O que eles estão reivindicando é o acréscimo de 150 milhões a esse montante para que os institutos possam sobreviver durante o ano sem ter que pedir dinheiro para ninguém. Doutora Francilene, essa situação ela poderia ser resolvida, por exemplo, com o estabelecimento de uma margem mínima constitucional para investimento em ciência e tecnologia, uma vez que é consenso, inclusive com os setores mais conservadores ou mais retrógrados da sociedade, de que é preciso investir em ciência e tecnologia para ter desenvolvimento? Com certeza, Edmond, e eu diria mais. A recente crise que as universidades públicas brasileiras tiveram também fez com que, em diálogo com o próprio MEC, o ministro Camilo Santana já falasse em alguma relação fixada em lei orçamentária, exatamente para esse custeio básico das universidades. Eu entendo que a gente tem uma situação similar em relação às unidades de pesquisa, que fazem parte da musculatura da infraestrutura científica e estratégica do país e, assim, precisam ter as condições de atuação da melhor forma possível. Se isso vai implicar em a gente rediscutir tetos, etc., ou como já se luta, né, há alguns anos, a retirada da função ciência, tecnologia e inovação do regime fiscal, isso são questões que, obviamente, a sociedade continuará lutando, né, e buscando dialogar no âmbito do Congresso e do próprio Executivo condições de melhor atuação. É natural que, inclusive, nós estamos aí próximos a realizar uma COP30, é natural que não há como se pensar em NDCs, desdobramentos de atendimento e cumprimento de questões relacionadas ao Acordo de Paris e ao que vai ser ajustado a partir da COP30, sem que haja ciência, sem que haja investimento em pesquisa científica. Então, é preciso assegurar as boas condições de atuação. E em tempos em que o Brasil dialoga muito fortemente, né, a necessidade de ter soberania tecnológica e ser protagonista em algumas áreas, mais razão ainda para que a gente tenha a autonomia e a capacidade de investimento mínima desejável, inclusive a essas unidades de pesquisa que compõem o nosso MCTI. Somente para a gente ilustrar para aquele desavisado que pode pensar assim, mas bom, como é que eles não chegaram à conta certa se esse orçamento é para custos fixos e tudo mais? Como é que é composto isso? As unidades mandam ao Ministério de Ciência e Tecnologia uma previsão daquilo que elas vão gastar. E por que na hora de compor isso no orçamento não sai um valor correto, doutora Francilene? Não acho que isso não é nenhuma questão de não atendimento do Ministério, Edmond. O Ministério já tem, por indicação da própria área que formula o planejamento, um limite para o discricionário. E aí, quando ele recebe a conta final de todas as demandas que ele identifica, naturalmente que ele sai fazendo cortes. E coube cortes a parte das unidades de pesquisa nesse montante que nós já colocamos aí. Mas não impacta só nas unidades de pesquisa, como eu disse, o discricionário do MCTI, desde o descontingenciamento do FNDCT, vem caindo ano a ano. É quase como se não houvesse uma compreensão da parte da equipe econômica do governo de como que essas coisas acontecem. Aqui nós estamos dialogando com representantes da comunidade científica e operadores da ciência e tecnologia, sobretudo aquela alimentada pelas fontes públicas, e sabemos que mesmo o recurso do fundo tendo sido incrementado ano a ano, na captação que fazemos, né, não é necessário e nem cobre questões como essa do custeio, como é o caso do tema que a gente está discutindo. Então é preciso saber diferenciar as fontes de recursos atualmente disponíveis, a importância do uso desses recursos do fundo e também as suas limitações. É isso que a gente está trazendo aqui para toda a comunidade compreender.
O Brasil Consciência solicitou um posicionamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e dos institutos ligados à base do SINDCT. Até o fechamento desta edição, não recebemos resposta. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.